Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Começando essa segunda com muitas informações sobre o Mengão Queridão. A informação que todo mundo quer de verdade, a informação que todos nós queremos é que o Flamengo tem um treinador. Ontem eu trouxe no meu Twitter a informação que eu tinha e eu vou esmiuçar essa informação para vocês aqui hoje, tá? Flamengo e Tite já estavam fechados há muito tempo, não haviam detalhes financeiros para resolver, segundo a informação que eu apurei ontem à noite. Então por que o Flamengo não anunciou o Tite no domingo? É justamente isso que eu vou contar para vocês aqui, tá? Então se segura aí para você ficar sabendo já nessa manhã de segunda-feira o que vai acontecer essa semana. Aqui atrás tá o Ninho do Urubu, exatamente como vocês estão vendo aqui, vazio. Hoje não tem treino no CT. Jogadores ganharam domingo e segunda-feira de folga, o que faria com que a diretoria tivesse mais tempo, mais tranquilidade para poder conversar com o técnico Tite. Fica aí que eu vou contar para vocês direitinho, tintim por tintim, essa história de Tite no Flamengo. Você vai ficar sabendo da verdadeira situação do treinador nos bastidores do Mengão Queridão. Mas antes, deixa eu falar com vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada em te ajudar a liberar o seu FGTS. Com a Mais Ágil, você vai ter a resolução do seu problema financeiro. Como assim? Através do link que está aqui na descrição desse vídeo no comentário fixado, você começa a falar com o atendente da Mais Ágil, que vai te guiar até você conseguir a liberação do seu FGTS. Conseguindo isso, você tem aquela graninha extra para poder resolver os seus problemas financeiros. Então não dá mole não, clica agora mesmo no link que tá aí e fale com o atendente da Mais Ágil. Falar em não demorar não e falar de Flamengo no mesmo vídeo é um negócio complicado, né, nação? O próximo jogo do Mengão Queridão é contra a equipe do Cruzeiro no dia 19 de outubro. Hoje é dia 9 de outubro, então nós temos 10 dias até o próximo jogo. Tempo suficiente para o time se organizar, para o time se fortalecer e ir para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Ontem os resultados não foram tão agradáveis para o Flamengo. Afinal de contas, ao invés de um empate, tivemos a derrota do Fluminense perante o Botafogo. A distância entre Botafogo e Flamengo agora são de 11 pontos, mas nós temos 36 pontos em disputa. Dá para o Flamengo buscar se organizar e principalmente se o grupo de jogadores quiser. Só que tem um detalhe, os caras não têm que querer, os caras têm que fazer. Os caras são obrigados a correr atrás da melhor colocação possível no Campeonato Brasileiro. Ah, Fabrício, eu não quero ser vice do Botafogo. Não, não é ser vice do Botafogo, não. É simplesmente conseguir uma renda maior para a gente ter um futuro melhor. Porque o Landim tá doidão. O Landim tá ensandecido. Ele quer porque quer torrar dinheiro no ano que vem. Aliás, esse foi um dos motivos da reunião do Brasil do Spindle com o Tite ontem. E aí eu já vou entrar nessa conversa com vocês. Primeiro eu quero fazer um adendo muito claro aqui. Eu não tô desmentindo ninguém, nem tô chamando ninguém de mentiroso. Eu tô apenas trazendo para vocês a informação que eu apurei, que é o que eu sempre fiz minha vida inteira, desde 2016, quando eu abri os canais, tá bom? Ontem, por volta de 18h30, 19 horas mais ou menos por aí, eu fiz uma postagem no Twitter explicando a situação do Tite e dizendo que o Tite deveria ser apresentado nessa segunda com a coletiva de imprensa na terça-feira. Horas depois, o Anselmo Góes do Globo trouxe a mesma informação que eu. O motivo da reunião que aconteceu ontem à noite é que foi diferente o que eu apurei do Anselmo Góes do Globo apurou. Segundo o Anselmo Góes, o Flamengo ainda estava fechando os últimos detalhes financeiros com o Tite. Não é essa a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é a seguinte: Flamengo e Tite já estão fechados há algum tempo, coisa de quarta, quinta-feira da semana passada. A reunião que aconteceu ontem não foi para definir tempo de contrato, não foi para até porque o contrato só pode ser até dezembro do ano que vem. Então não tinha como discutir isso, tá? Questão financeira, o último embate tinha sido na quinta-feira com relação a e se for campeão brasileiro, quanto eu ganho? Mais nada, tá? Então desde quinta, sexta-feira, semana passada, Flamengo e Tite já estavam fechados. Havia aí a situação de quando fazer a apresentação e o anúncio do treinador. O anúncio é confirmar nas redes sociais que o treinador foi contratado. E a apresentação é a coletiva de imprensa
e a apresentação propriamente dita do treinador. O Flamengo pensa tudo estrategicamente, meus amigos. Não há ponto sem nó dado no Flamengo. Os caras pensam no mínimo do mínimo do mínimo detalhe para poder trazer a coisa no tempo certo, sofrer menos críticas. Se o Flamengo apresenta o Tite, se o Flamengo anuncia o Tite no domingo, sem jogo do Flamengo no domingo e sem a gente ter o elenco treinando na segunda-feira, a imprensa, de modo geral, passaria 2 dias analisando a temporada do Flamengo, falando do Tite e dando pancada em cima do Flamengo. O domingo já foi de grande surpresa para os torcedores rubro-negros quando eu trouxe a notícia que o elenco estava de folga na segunda-feira. A maioria não gostou e bateu muito em cima dessa questão. Imagina se eles anunciam o Tite no domingo e o Tite fica sem expediente na segunda-feira porque não tem mão de obra para trabalhar porque os bonitão estão de folga. Então a diretoria pensa em tudo nos mínimos detalhes. Mas houve sim a reunião no domingo. Segundo eu apurei, a reunião entre Tite, Braz e Spindle, ela tá um passo à frente daquilo que o jornalista do Globo imaginava. Não foi para tratar dos detalhes finais do acerto com o Tite, porque isso já estava resolvido, e sim de nomes que o Flamengo pode começar a trabalhar para 2024. Uma das coisas que o Tite não quer é perda de tempo em contratações. Por isso, uma das exigências do ex-seleção brasileira é que a diretoria comece agora as tratativas com jogadores para que possa, na pré-temporada, já ter os jogadores, pelo menos a maioria deles, em campo com o técnico Tite. Uma das dificuldades apontadas por Braz e Spindle é que no começo do ano, a maioria dos grandes campeonatos, onde o Flamengo pode tirar grandes jogadores para o Tite, está em andamento. Ou seja, em janeiro, quando abre a primeira janela de transferências, lá na Europa, a gente tem os clubes na metade do ano. Então os caras não querem perder jogadores, até porque perder um jogador no meio da temporada dificulta caso o titular ou outro jogador se lesione. Então os clubes lá da Europa seguram mais jogadores em janeiro. É mais simples conseguir contratações no meio do ano, quando a temporada na Europa se encerra. E o Flamengo tem feito isso. Tem segurado as contratações no início do ano para fazê-las no meio do ano. Até porque a parte financeira do Flamengo, ela vem com mais força no meio do ano e não no início do ano. Só que desta vez há alguns gatilhos que fazem com que o Flamengo pense diferente. Primeiro gatilho, a necessidade de se reformular o elenco. O elenco hoje tem carências em posições específicas. Tem a questão da lateral esquerda, que este ano a gente viu, não podemos contar com o Filipinho em campo. Fez poucas partidas, se lesionou demais e por melhor que ele seja, por mais gente fina que ele seja, hoje como atleta ele não dá conta mais. Tem uma situação das 2 saídas que podem acontecer na zaga, de Fabrício Bruno e Léo Pereira. Temos a situação do Davi Luiz indo para o Besiktas, a lateral direita com 2 moleques, e um lateral de seleção que não tem as características ofensivas, que é o caso do Varela. Temos o meio de campo, onde o Everton Ribeiro já envelheceu bastante e não há reposição para o lugar do Everton, como meia atacante. Temos sim o Luiz Araújo pedindo passagem, mas como ponta direita, função diferente do Everton Ribeiro. Função essa que é importante porque o nosso meio de campo é fragilizado e costuma sobrecarregar o sistema defensivo. Sem o Alan, com o Thiago Maia em péssima fase, o Flamengo não pode abrir mão de ter um jogador atuando pela direita. O nome do Zaratio é muito bem cotado no Flamengo e o Tite gosta do atleta. Pelo lado esquerdo, temos ali Gerson, Bruno Henrique e Arrascaeta. Arrascaeta não tem um substituto à altura. O sonho de consumo do Flamengo é o Nicolás de la Cruz, também nome aprovado pelo Tite. A renovação do Bruno Henrique também é uma coisa que está em pauta e que o Tite nem questiona, segundo eu apurei. O Tite deixou a questão com o Flamengo. O Flamengo que se resolva com o Bruno Henrique. O Tite quer o jogador. O Tite não abre mão do jogador. O Flamengo que se resolve, então, para renovar o contrato com o Bruno Henrique da melhor maneira para ambas as partes. Por Tite, Bruno Henrique fica, Everton Ribeiro também. Lá no ataque, também está se avaliando se deve se manter o Gabriel, renovar com o Gabriel, ou se deve negociar o Gabriel no ano que vem. O Flamengo trata com seriedade a situação de negociar o Gabigol no ano que vem.
O Tite já até deu um nome nessa reunião de ontem para a diretoria rubro-negra. Trata-se de Marcos Leonardo, 20 anos, atacante do Santos, que está arrebentando nessa temporada. Tem o mesmo número de jogos de gols que o Gabigol, mas tem muito menos jogos de titular do que o atacante rubro-negro. Com essa indefinição da renovação do Gabriel, o Flamengo, através do Tite, vai estudar a contratação do atacante santista. Só que o Flamengo sabe que a contratação dele é muito complicada. Até porque o empresário do jogador, Fernando Brito, já mantém conversas com o Arsenal e com o Roma. E a ideia é fazer a venda no começo do ano que vem, em janeiro, para uma dessas duas equipes. O jogador está avaliado aí em cerca de 20 milhões de euros. Mais ou menos o que o Flamengo gastou para trazer o Everton Cebolinha. Então, apesar da recomendação do Tite, o Flamengo sabe que trazer o Marcos Leonardo hoje é praticamente impossível, mas não quer dizer que o Flamengo não vá tentar. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel eram também contratações muito complicadas em 2019 e o Flamengo conseguiu. Portanto, a informação que eu tenho é que a reunião de ontem não foi para tratar de meandres do contrato que já estavam acertados há mais ou menos 2-3 dias, e sim para tratar de nomes. Além desses nomes e disso que eu já trouxe para vocês até agora, o Flamengo apresentou uma lista de jogadores levantados pelo scout do clube que já tem aprovação do financeiro para o Tite começar a avaliar quais desses nomes o Flamengo poderá correr atrás que vão satisfazer aquilo que o técnico Tite entende como futebol, jogabilidade, empregabilidade, titibilidade. Nós vamos ouvir muitas palavras com esse sufixo, habilidade. O Tite gosta muito de utilizá-lo. Portanto, nação, é aguardar o anúncio para hoje, segunda-feira, para o Tite ser apresentado através da coletiva de imprensa nesta terça-feira e começar a trabalhar com o elenco rubro-negro, pensando no Cruzeiro primeiro. Um jogo de cada vez. Você, torcedor rubro-negro, não dê folga para os jogadores. Pressionem, cobrem, porque nesse momento quem pode fazer a diferença são os jogadores rubro-negros. E é claro, o técnico Tite. Pro ano que vem, não. Terminou a temporada, aí sim a gente cobra a diretoria para tomar as melhores decisões com as melhores contratações possíveis para o próximo ano. Não esperem profissionalização do departamento de futebol, a chegada de um diretor executivo, a chegada, a dispensa de alguns incompetentes. Não. Esperem apenas que o Tite faça a coisa certa com o elenco, fazendo a melhor reformulação possível. E reformular o elenco não é mandar embora o Felipe Luiz ou o Davi Luiz. É fazer o elenco ser homogêneo. É fazer o elenco ser equilibrado e forte para poder disputar as competições que a gente tem pela frente. Nação, eu peço para que você não esqueça de deixar o like, comentar. Seu comentário é importantíssimo para o engajamento do canal, para o YouTube entender que vocês curtem o canal, e deem uma verificada se vocês estão inscritos. Se tiverem, eu peço só mais um favor. Chama os seus amigos para se inscreverem aqui. Assim, nós podemos passar um 2024 juntos. Essas foram as primeiras notícias dessa semana. Ao longo do dia teremos mais e mais e mais notícias. É claro que o Flamengo vai sempre ser o tópico das nossas vidas. E é claro que de jeito nenhum nós vamos deixar de falar no Mengão Queridão. Eu amo muito vocês, estamos juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.